Vamos ir começando, sim. Muito bem, muito bem. Então, olhem, deixem-me só vir aqui hoje para vos desejar uma ótima sessão, dizer-vos que agradecer a vossa participação, dizer-vos que nós há 2 anos que estamos, dois, quase três, nesta dinâmica do Erasmus+, com um conjunto de parceiros, do projeto Blue Green, que se consubstanciou, obviamente, nas questões mais visíveis nas Semanas Europeias do Desporto 2024, 2025 e vai ser também a Semana Europeia 2026, mas no âmbito dos projetos estava também prevista a realização de algumas sessões mais de reflexão e mais como esta que temos aqui hoje. Este projeto tem sido desenvolvido, é verdade, pela CIMT, com os parceiros italiano, de Malta e da Grécia, mas obviamente que tem sido possível executá-lo em condições com o apoio, obviamente, de todos os municípios do Médio Tejo e por isso também o nosso agradecimento àqueles que aqui estão e que representam esses serviços e que tem sido de facto uma experiência muito interessante. Não era uma experiência de trabalho na área do desporto que nós tínhamos, mas é uma experiência que estamos a gostar de ter. Não numa perspectiva de desporto mais formalizada, mas uma perspectiva de desporto para todos, uma perspectiva de desporto para, exatamente, também para aqueles que muitas vezes nem sequer têm a oportunidade de experimentar atividades esportivas e por isso estas Semanas Europeias do Desporto têm sido uns bons momentos para o fazer. Hoje temos aqui de facto este conjunto de 4 sessões e agora também o agradecimento aos nossos oradores de hoje. A ideia é ser uma coisa muito informal, sem grandes preocupações, mas o meu agradecimento, obviamente, aqui à Vera Bardo, à Francisca Perna, ao António Marques e ao Vítor Santos, que nos vão trazer aqui as suas reflexões e experiências nestas áreas e deixar também aqui um palavra de agradecimento aqui à Joana e à Carolina, que têm conduzido também este projeto de forma exemplar. Vamos começar rapidamente a preparar a Semana Europeia do Desporto 2026. Vítor, estás a ganhar tempo. Estás a ganhar tempo. E pronto, era mesmo só isto. Desejar-vos boas-vindas e que seja uma boa sessão. Passo a bola, a expressão mais desportiva, aqui à Joana Santos, que vai conduzir aqui os trabalhos. Está bem? Obrigado e boa tarde. Obrigada, Jorge. Também aproveito só para agradecer uma vez mais a presença de todos e realçar o importante trabalho que os municípios têm feito e também os centros de recuperação com quem trabalhamos, com o CIR e com o CRIFS, que têm sido aqui, pronto, parceiros muito importantes para conseguirmos levar o projeto a mais pessoas e com resultados importantes para a região. Então, sem mais demoras, eu vou passar a palavra à Vera, a Vera Bardo, que é cardiopneumologista, investigadora em ciências do desporto e instrutora de Pilates, que abre a sessão com o tema Horizontes Ativos, Inclusão, Saúde e Bem-Estar, abordando o papel do exercício físico ao longo da vida e o seu contributo para a saúde mental e a inclusão social. Vera, Ok, se vamos a quiser. isso então. Vamos lá fazer a partilha e ver se corre tudo bem. Ok, estão todos a ver? Ok. Sim. Tudo Ora, ok. então, muito boa tarde a todos. Tal como a Joana já me apresentou, a minha formação inicial começa na área da saúde. No entanto, e nos anos em que trabalhei mais ativamente nesta área, e como a minha formação é da área de técnicos de diagnóstico e terapêutica, nós passamos o dia a trabalhar em fazer exames e respectivos diagnósticos, lidava demasiado com a doença. E sentia de facto que todo o sistema de saúde está muito feito para diagnosticar e depois o tratar, mas falta muito aqui toda a parte da promoção e prevenção, e daí que me foi surgindo também todo este gosto pelo exercício e exercício como instrumento de saúde. O desafio hoje foi então vir aqui falar um bocadinho do exercício físico nas diferentes faixas etárias e ao longo da vida, como ele é importante ao longo da vida. Tendo em conta que teremos aqui um público generalista, se calhar alguns já conhecem aquilo que eu vou falar e até já estão mais dentro desta área do exercício, outros nem tanto, e vamos tentar que isto seja assim um bocadinho para todos.
E em primeiro lugar, e para que seja depois também claro ao longo de toda a comunicação, gostava aqui só de fazer esta pequena distinção, porque nós utilizamos quer o conceito de exercício físico, ou atividade física, ou desporto, às vezes quase tudo no mesmo bolo, como se fosse tudo sinónimo, e acaba por não ser. Nós temos o conceito da atividade física, que aí tem a ver com qualquer movimento que a gente faça, qualquer movimento produzido pelo músculo e que tem um gasto energético, de género, levantar-me agora desta cadeira, ir lá fora e voltar para aqui, isto já é atividade física. Eu fazer as minhas coisas do dia a dia, ir ali às compras, fazer as limpezas em casa, isto é atividade física. Depois, o exercício físico já tem a ver com algo um pouquinho mais estruturado. É haver algo planeado, repetitivo, intencional. É o facto de eu, por exemplo, 3 vezes na semana ir fazer uma caminhada de meia hora. Isto já será exercício físico. E o exercício físico tem sempre, então, também determinados objetivos de melhorar alguns componentes, quer seja a força, a flexibilidade, o equilíbrio. Estamos a falar, então, de algo mais estruturado e é muito nesta questão do exercício que eu vou focar a sessão e nos benefícios que o exercício tem para a saúde e na melhoria de todos estes componentes. E depois temos o desporto então que já é visto de uma forma em que nós utilizamos capacidades físicas e habilidades físicas para uma questão mais competitiva, que pode ser individual ou de grupo e que se rege por uma série de normas, de padrões. Já estamos então a falar de outro âmbito quando dizemos desporto. E como desafiar então para esta questão da atividade física, do exercício físico ao longo da vida e ao longo das diferentes faixas etárias? Importa referir então que exercício físico é imperativo desde a infância. E verifica-se que, quer em crianças, quer em adolescentes, os níveis de atividade são cada vez mais sofríveis. Se olharmos para as estatísticas portuguesas, nós temos 30,2% dos nossos adolescentes ali entre os 13 e os 18 anos que não cumprem com nenhuma das recomendações que são feitas para exercício, para atividade. Este problema é ainda mais sério nas raparigas. As raparigas geralmente acabam por ser menos ativas do que os rapazes. E há aqui então duas coisas muito importantes a modificar, porque desde a infância é importante implementar este gosto pelo exercício físico, para que depois as pessoas tenham mais propensão de o praticar ao longo da vida e de ir retirando os benefícios ao longo da vida. É importante, de facto, que hajam cada vez mais políticas públicas no sentido da promoção da atividade física, mas é também muito importante, e aqui eu puxo um bocadinho a brasa à minha sardinha, porque eu trabalho muito a área da motivação ao exercício, é muito importante o suporte social que há para o exercício, o suporte da família e da escola desde a infância, para que se criem estes hábitos e este gosto pelo exercício físico. Ora, então, nesta faixa mais infantil-juvenil, crianças e adolescentes, as recomendações que a Organização Mundial de Saúde tem para a prática de atividade física são as que aqui estão descritas: 60 minutos diários de atividade de intensidade moderada a vigorosa, sendo que 3 vezes da semana essa atividade deve mesmo ir ao vigorosa e em 2 a 3 vezes da semana não ser só uma atividade aeróbia, não ser só caminhar ou correr ou bicicleta, incluir também exercícios de força e de flexibilidade mais específicos. Claro que uma coisa que é transversal a esta e a toda e qualquer idade é que para a prática de exercício esta tem de ser adaptada. Não pode haver aqui contraindicação médica para o exercício, tem que se perceber sempre o que é que a pessoa pode ou não pode fazer, quer em termos de ter alguma patologia ou ter alguma limitação. Depois, outra coisa aqui só para perceber um bocadinho melhor, o que é isto de intensidade moderada ou vigorosa? Há formas de avaliar e medir isto, sim, mas assim para o senso comum e para o nosso dia-a-dia, conseguimos perceber que uma intensidade será moderada se nós estivermos a praticar o exercício e conseguirmos continuar a conversar enquanto o fazemos, que não temos aquela sensação de que até nos falha o ar, já nem podemos falar. Isto é uma intensidade moderada. Um exercício um bocadinho mais vigoroso é aquele em que nós vamos a correr e já começa a custar a falar, aí já estamos num nível considerado vigoroso.
Nas crianças e adolescentes é então fundamental esta prática do exercício físico para questões da diminuição da massa gorda e fazer controle do peso desde a infância. Vai ao longo da vida fazer uma diminuição de risco das doenças cardiovasculares e metabólicas, o facto de ser ativo logo desde a infância. O aumento da capacidade cardiorrespiratória, ou seja, o aumento da aptidão física, o aumento de conseguirmos fazer um pequeno percurso, subir um lance de escadas sem nos cansarmos, ou irmos ao supermercado trazer um saco e não nos cansarmos, depende deste trabalho desde a infância. A melhoria da própria estrutura óssea é um dos benefícios que o exercício traz. E depois, uma coisa muito esquecida muitas vezes é a importância do exercício físico para a diminuição de sintomas de ansiedade e depressão. E sim, lá está, implementar desde a infância. Depois, passando aqui ao segmento seguinte, depois de crianças e adolescentes, durante a vida ativa e até durante depois mais o envelhecimento, a terceira idade, continua a haver problemas graves em termos de números de prática. Os adultos continuam a ser extremamente sedentários. Em Portugal, os números são bastante assustadores. 73% das pessoas dizem nunca praticar nem exercício, nem desporto, nem coisa nenhuma. Nos idosos isto ainda se torna mais grave e quando questionados porquê, geralmente o que as pessoas referem é falta de tempo e falta de motivação. E aí eu acho que reside realmente a grande dificuldade, é a falta de motivação, é as pessoas não se interessarem porque o tempo nós criamos e sabemos que sim, nós temos todos tantas atividades na nossa vida e vamos criando tempo para elas, também conseguimos criar tempo para o exercício, há é que criar o gosto para tal. Em termos de recomendações muito genéricas, então, para estas faixas etárias, dos adultos, quer os adultos ativos, quer depois os adultos mais velhos, para adultos temos então 150 minutos por semana de atividade física de intensidade moderada, ou então 75 vigoroso, e em 2 vezes da semana incluir exercícios que trabalhem a força muscular. Já para os idosos temos aqui esta recomendação de 30 minutos de atividade aeróbia moderada, em 5 dias da semana. E depois não esquecer que nos idosos é muito importante trabalhar outras componentes e fazer exercícios variados em nível de força, equilíbrio e flexibilidade, porque sobretudo aqui a questão do equilíbrio e da flexibilidade para evitar quedas é bastante importante nos idosos e para evitar aquela situação da perda da própria massa muscular, aqui estes exercícios de força, é muito importante não esquecer isto, porque a partir de uma certa idade, mesmo em termos médicos, fala-se muito, olha, façam umas caminhadas, mas só a simples caminhada não chega, convém trabalhar toda a componente muscular. Em termos de benefícios para estas faixas etárias, temos então a diminuição de risco da maior parte das causas comuns de mortalidade, aquilo que tanto ouvimos, AVCs, infartos do miocárdio, há muitos tipos de cancro também cujo risco é bastante reduzido pela prática de exercício. Riscos cardiovasculares são também todos eles muito atenuados pela prática de exercício. Há uma diminuição de incidências de hipertensão, de vários tipos de cancro, da diabetes e, atenção, para além da diminuição do risco, temos aqui também a grande questão, o exercício físico pode ajudar na terapêutica, por exemplo, uma doença tão comum dos nossos dias como é a hipertensão, uma doença dita crónica, para além de hábitos de vida em termos alimentares saudáveis, e depois temos a Joana também que nos fala mais destas questões, para além de hábitos alimentares saudáveis, para além de existir medicação, nós temos o exercício físico que pode também fazer maravilhas, a ajudar a controlar e a reduzir os níveis de hipertensão. Temos também diminuições do risco de queda, osteoporose, sarcopenia, a tal perda da massa muscular e da própria fragilidade no idoso. E depois lá está, saúde mental, cognição, a qualidade de sono, todos os fatores tudo que são variáveis mais psicológicas também são estimuladas pelo exercício, assim como também a diminuição da massa gorda aqui nos adultos.
E depois há algumas camadas mais específicas. Nós depois, se formos esmiuçar e se quisermos ser muito precisos, conseguimos encontrar recomendações de exercício físico para patologias específicas. Conseguimos encontrar recomendações para a hipertensão, recomendações para a osteoporose, há recomendações para patologias específicas e também para grupos específicos. Nos adultos com deficiência, quer deficiências cognitivas, quer deficiências a nível físico, a prática de exercício físico é também fundamental e às vezes temos aquela ideia de não pode fazer ou tem muitas limitações. Não, é possível adaptar. Nós temos imensos tipos de exercício diferentes, imensos desportos diferentes e tudo é possível adaptar. É necessário encontrar aquilo com que a pessoa também se sinta bem e na qual ela se sinta motivada a participar. No caso dos adultos com deficiência, para além daqueles benefícios todos que vimos para os adultos em geral, há que destacar o impacto que isto tem na saúde mental e na qualidade de vida, deles se sentirem incluídos, de se sentirem mais capazes. E esta questão de se sentir mais capaz está muito também relacionada aqui com motivação, que depois vos vou falar um bocadinho sobre isto no fim. Depois, deixo aqui também só para quem tiver também alguma curiosidade das recomendações para um período muito específico da vida da mulher, a gravidez e o pós-parto, e hoje também é algo muito em voga, e muitas vezes temos grávidas que toda a vida foram sedentárias e de repente chegam ao período da gravidez e querem praticar exercício, e aqui então é que temos que ter algumas reservas e alguns cuidados. Uma grávida que sempre foi ativa e até já praticava musculação antes do período de gravidez, ok, ela poderá continuar a fazer as rotinas dela, ir adaptando apenas à forma como se sente e àquilo que também se sente capaz ou motivada a fazer. Agora, quem toda a vida foi sedentário, de repente vai iniciar aqui uma prática, é preciso ter, de facto, um cuidado especial e muitas reservas, mas destacar os benefícios durante este período especial da vida da mulher, em que reduz o risco de pré-eclâmpsia, hipertensão, diabetes gestacional, previne também um ganho excessivo de peso, que não é nada benéfico nesta fase, e depois reduz também todas as complicações no pós-parto e as complicações ligadas também às questões da saúde mental e da depressão pós-parto. Portanto, e em suma, e para quem quiser ficar, o importante é limitarmos os nossos níveis de sedentarismo. E sedentarismo é o quê? É passarmos longos períodos sentados. Sedentarismo não é só o fazer ou não fazer exercício. Eu, no meu dia a dia, por exemplo, se estiver a trabalhar mais na minha investigação e passar 3, 4, 5 horas ao ecrã a trabalhar, eu estou a ser sedentária, ponto. Eu até posso fazer uma caminhada ao fim do dia, mas eu passei parte do meu dia sentada em imobilidade e isto é ser sedentário. Devemos evitar estes longos períodos de sedentarismo, tentarmos sempre também quebrar um bocadinho a nossa rotina, mesmo que o nosso trabalho seja ao computador, e quebrá-lo com pequenas pausas ativas. No entanto, também não nos sentirmos frustrados se houver dias em que a gente não consegue ser tão cumpridores e não acharmos que se não fiz nada até aqui também já não vale a pena fazer nada. A consistência é importante, sim, mas todo o movimento conta. E é mais vale um pouquinho num dia do que mesmo nada. Depois ficam aí também então as notas daquilo que já vimos para trás, das recomendações para diferentes populações e diferentes faixas etárias. E para terminar, ainda não, mas antes de terminar, mas terminando aqui esta parte de olharmos para o exercício ao longo do contínuo da vida, perceber que o exercício é de facto algo extremamente inclusivo. Nós, através do exercício, conseguimos trabalhar socialização, redes de contactos, e acho que depois vamos ver muito isso aqui com a apresentação do nosso colega Vítor, a forma como as pessoas se relacionam, estabelecem até amizades e redes fora daquele período de exercício. A prática de exercício físico pode também ser extremamente estimulante em termos de autoestima. O facto de nós conseguirmos ver que algo que, quando começámos a prática, não conseguíamos, depois vamos conseguindo e mais e melhor, e toda aquela superação. É maravilhoso para a saúde mental, como já falámos, e o projeto em que estamos aqui inseridos, o Deep Blue Green, que o ano passado até foi sobre isso que fui falar, apela muito também à questão da prática de exercício em espaços abertos, espaços livres, espaços de jardim, os tais verdes, espaços junto ao mar, os tais espaços azuis ou junto ao rio.
E tudo isto, a prática de exercício físico ao ar livre, cria também uma panóplia que potencia a saúde mental, mas não tem que ser só ao ar livre. Isso, se o que para mim é confortável eu fazê-lo em minha casa sozinho, ótimo. Há que encontrar de facto o exercício certo, o momento certo para cada um. Depois a questão da adaptação é fundamental. Porque o meu vizinho do lado gosta de caminhar, foi a melhor coisa que aconteceu na vida, foi começar a fazer caminhadas. E eu que estou no início, no processo de iniciar a fazer exercício e tento ir com ele e aquilo não me diz nada, não quer dizer que seja o exercício certo para mim. Pode ser para ele, mas eu se calhar gosto de piscina, gosto de água. É encontrar aquilo que é certo para cada um e mesmo dentro de determinados tipos de exercício, não temos que o fazer todos iguais. Estava aqui a dar o exemplo de piscina, se calhar nem todos temos que nadar o estilo A, se calhar há outros que gostam de nadar o estilo B, ou há aqueles que gostam de ir a aulas de grupo. E tudo isto é muito importante, especialmente para quem trabalha com exercício, é muito importante ter esta sensibilidade e fazer toda esta adaptação e tentar guiar a pessoa na procura do seu exercício ideal, naquilo que a faz sentir bem. E há sempre que valorizar as limitações, perceber, é um bocadinho uma questão de empatia pelo outro, perceber o que é que aquela pessoa precisa, que objetivos tem e como é que nós a podemos guiar da melhor forma. E então agora sim, para terminar e muito rapidamente, porque aqui entra aquela parte mais académica e chata, mas vou-vos tentar explicar isto da forma mais simplista e purista possível. Eu trabalho dentro da área da teoria da autodeterminação, que é uma teoria ligada à motivação humana. É uma teoria que não é aplicada apenas ao exercício, ela é estudada em muitas áreas do conhecimento, desde a política à educação, e que tenta perceber a forma como é que os indivíduos se apaixonam, entre aspas, por determinada atividade, como é que a mantêm, como é que a retêm, como é que a tornam um contínuo na sua vida. E essa teoria subdivide-se em muitas pequenas teorias, uma delas é a teoria das necessidades psicológicas básicas, que olha para nós, ser humano, como um ser que se rege sobretudo por três coisas, que são então básicas e transversais a todo o ser humano, em todo o mundo, de toda a cultura, de qualquer etnia, que são a autonomia, a competência e a relação. A autonomia é nós sentirmos autónomos, e isto é importante no exercício, é a pessoa sentir que por ela tem alguma escolha, tem alguma capacidade de gerir o seu exercício. Eu posso estar a praticar exercício num grupo, mas dentro do grupo eu sentir que até tenho escolhas e que em vez de fazer aquele percurso a correr, como está a ser pedido, eu até o posso fazer a andar. Depois deve sentir competência. A pessoa vai se sentir mais agarrada à atividade e mais retida naquela atividade se sentir que de facto é competente a fazê-la. E daí voltamos à questão da adaptação, porque se alguém não consegue fazer o exercício e levantar o joelho, eu vou ter que arranjar maneira que ela o faça sem levantar o joelho e que ela se sinta perfeitamente capaz e que se sinta completamente integrada. E depois, por fim, a relação. E aí eu volto ao primeiro slide de todos, aquele slide em que eu falava da importância de, logo na infância, a escola e os pais se envolverem nas questões do exercício e da promoção do exercício. Esta questão da relação é transversal a todos nós. Se nós nos sentirmos integrados, sentirmos que se praticamos exercício em grupo, estamos bem integrados no grupo, se praticamos exercício com um PT, temos uma reciprocidade e alguém que nos ouve do outro lado, ou mesmo se estamos sozinhos, é isso de facto que nos faz sentir bem, estamos no nosso ambiente ideal. São três necessidades importantes para que a pessoa de facto desenvolva uma motivação que é dela, que é própria e que a faça querer fazer exercício, porque depois temos outros tipos de motivação que são gerados por recompensas externas ou aquela motivação de eu faço exercício porque sei que isto é importante e que tenho que fazer, e esse tipo de motivação é muito volátil e leva a que as pessoas desistam muito rapidamente. Para terminar, não sei se alguém quer colocar alguma questão ou se posso ajudar com alguma coisa. Espero que tenha ido um bocadinho de encontro aqui aos objetivos da sessão. Obrigada, Vera. Nós, no final das intervenções, temos um espaço para perguntas e respostas. Ok. Depois, no final, se alguém quiser colocar alguma questão à Vera, faremos nesse momento. Obrigada, Vera. Obrigada. E de seguida passo a palavra à Francisca Perna, que é nutricionista, mestranda em Educação Alimentar e atleta federada,
com atividade em contexto clínico e desportivo, e apresentará o tema A Saúde que se Constrói, o impacto da nutrição no desporto e bem-estar, destacando a importância da nutrição individualizada. Francisca, quando quiser, pode começar. Então, obrigada. Então, conseguem-me ouvir bem? Conseguem ver bem a apresentação? Sim, perfeitamente. Então, muito boa tarde a todos. Primeiro de tudo, eu gostava de agradecer aqui à organização pelo convite e desejar aqui a todos os nossos ouvintes uma boa tarde de partilha de informação. Por isso, alguma dúvida que depois vocês tenham no final da sessão, fiquem mesmo à vontade para questionar. Então, o que é que eu vos vou falar hoje? Vou-vos falar aqui um bocadinho sobre a nutrição, o impacto que a nutrição tem tanto no desporto como no bem-estar. E eu vou iniciar esta apresentação aqui com uma pergunta que é: o que é que para vocês é uma alimentação saudável? Será que é igual para todos? Será que deve ser? E a verdade é que uma alimentação saudável é influenciada por diversos fatores, tanto a cultura, a religião, a segurança do país, os hábitos, gostos e preferências que nós temos. E, por exemplo, se eu tiver um problema de saúde, se eu tiver uma doença celíaca que me impeça de consumir alimentos com glúten, não será saudável para mim eu consumir esse tipo de alimentos. No entanto, para uma outra pessoa que não tenha qualquer problema de saúde, conseguir consumir estes alimentos, será saudável incluí-los. Por isso, nem tudo é 8 ou 80 e nós muitas vezes vamos ao supermercado e encontramos uma secção de alimentação saudável e na maior parte das vezes acabam por ser produtos ultraprocessados que não têm glúten, não têm lactose, que acabam por ser muito ricos em proteína. E o que é certo é que nem tudo o que diz fitness, healthy, fit, acaba por ser aqui o mais saudável. É mesmo importante que nós fazemos um raio-x àqueles produtos que nós vemos, porque muitas vezes nós estamos a lutar contra o marketing e o marketing tem um papel gigantesco no nosso poder de escolha dos alimentos, por isso é preciso termos em atenção com isso. E queria também vos fazer aqui mostrar-vos esta retrospectiva de: será que uma alimentação saudável para uma pessoa sedentária é igual a de um atleta? Será que um atleta pode comer coisas que se calhar não são tão saudáveis para a população no geral? E é isso que eu vos quero mostrar aqui mais à frente. Mas antes disso, quero-vos mostrar uns dados a nível mundial dos principais fatores de risco de DAILIES. E com DAILIES, são os anos de vida perdidos devido à morte prematura, ou seja, em que houve um falecimento da pessoa antes da idade média de mortalidade desse país, e anos vividos com incapacidade. São isto os DAILIES. E os hábitos alimentares inadequados são o quinto fator de risco a nível mundial, que acaba por ser aqui bastante elevado, e estes maus hábitos alimentares acabam por contribuir em 6,7% dos DAILIES. Se formos analisar agora os dados de mortalidade, também a nível mundial, eu optei por ir buscar os dados a nível mundial em vez de ser só de Portugal, uma vez que nós temos aqui uma parceria com os Erasmus e assim conseguimos incluir aqui mais países, e os hábitos alimentares inadequados foram o quarto principal fator de risco de mortalidade, sendo responsáveis por 12,2% do número total de mortes. O número total de mortes relacionados com os maus hábitos alimentares aumentou 33% nos últimos 23 anos, o que acaba por ser bastante grave e diz muito trabalho ainda que temos pela frente. Já o sedentarismo contribuiu para 58% do número total de mortes comparativamente com o ano de 2000. Isto são temas bastante importantes e que nós vamos falar aqui ao longo desta tarde. E eu vou realçar aqui um bocadinho mais da parte dos hábitos alimentares, porque pronto, eu sou nutricionista, acaba por ser aqui também a minha área. E os principais hábitos alimentares inadequados a nível mundial foram uma baixa ingestão de fruta, uma elevada ingestão de sódio, baixa ingestão de cereais integrais, de hortofrutícolas, de frutos gordos. A palavra mais correta será aqui os frutos oleaginosos, como as nozes, pistácio, avelã, por aí fora, e sementes. E agora, parece um bocadinho ingrato eu estar-vos a mostrar aqui os hábitos alimentares inadequados sem vos mostrar as referências, as recomendações. Então vamos começar aqui pelo início. Temos as hortofrutícolas, e como hortofrutícolas nós incluímos tanto todas as frutas como as hortícolas que nós temos. E a Organização Mundial de Saúde recomenda para uma ingestão diária de 400 gramas de hortofrutícolas, que são divididas em 5 porções. E nós podemos dividir entre 2 peças de fruta
pelo menos, e 3 porções de hortícolas, ou 2 de hortícolas, 3 de fruta, assim seria o geral. Como benefícios temos um aumento do aporte de fibra, de água e de vitaminas e minerais que estão presentes neste tipo de alimentos que depois nós não vamos conseguir adquiri-los através de outros. Tá bem? Temos aqui os cereais integrais. Não sei se vocês conseguem aqui ver bem esta imagem. Pôr isto de lado. Ok, nós temos aqui os cereais, o grão integral, e quando o grão sofre um processo de refinação, de moagem, para transformar-se numa farinha mais refinada, existe um processo que nós tiramos a fibra, a capa dos cereais. E essa fibra é aquela parte que vai nos dar mais benefícios. Por isso, os cereais integrais vão ter um maior aporte de fibra, maior vitaminas do complexo B, que vão aqui trazer bastantes benefícios, tanto a nível da saciedade, como do maior aporte de energia. Por isso, devem ser privilegiados comparativamente com os produtos de pastelaria, bolachas, cereais aqui açucarados. Depois, temos aqui as gorduras. As gorduras são essenciais para a nossa alimentação. Nós devemos privilegiar o consumo de gorduras insaturadas, que são aquelas que estão presentes no azeite, nos peixes gordos, nos frutos oleaginosos, como vimos há pouco, aqui o caju, as nozes. Por aí fora, as sementes, que devem ser produtos que nós devemos consumir de forma regular, também, é claro, aqui em moderação. Também temos as carnes brancas e o peixe. Devemos privilegiar este tipo de carnes comparativamente com as carnes vermelhas, que acabam, como a carne do porco, a carne de vaca, que acabam por ter aqui um aporte mais elevado de gordura saturada, que não é assim tão benéfica para a nossa saúde. Com benefícios, existem vitaminas, que são as vitaminas lipossolúveis, a vitamina A, D, E e K, as vitaminas A, D, que acabam por ser absorvidas neste meio. Por isso, o consumo de gorduras é fundamental para nós conseguirmos absorver este tipo de vitaminas. E também, as gorduras, como nós vamos ver também aqui um bocadinho mais na parte do desporto, que vou falar um pouco sobre isso, também vão nos promover aqui uma maior saciedade. Depois temos as leguminosas, e como leguminosas eu estou a falar de produtos que vêm de uma vagem, ou seja, as favas, as favas, lentilhas, termoço, feijão, pronto, todos esses alimentos acabam por ser ricos em fibra, serem boas fontes de hidratos de carbono, acabam por ter presentes vitaminas do complexo B, ferro e zinco, que era fundamental nós adquirirmos aqui na nossa alimentação. Lá está, vão ter um maior teor de fibra que nos vai ajudar aqui no trânsito intestinal, aumentar a saciedade, reduzir aqui os valores séricos de colesterol e também acabam por apresentar um efeito protetor de diversos tipos de cancro, nomeadamente cancro do cólon. Por último, aqui vamos falar só um bocadinho das recomendações de sal, em que a Organização Mundial de Saúde recomenda uma ingestão máxima de 5 gramas de sal por dia, e a população portuguesa acaba por exceder aqui um bocadinho essas recomendações. Nós temos consumido à volta das 7,4 gramas por dia, que acaba por ser bastante elevado. Como consequência disto, um aumento da pressão arterial, doenças cardiovasculares, também alguns tipos de cancro e sobrecarga do funcionamento do rim. Como a substituição, ou pelo menos diminuição desta ingestão, seria conseguir substituir o sal por ervas aromáticas, especiarias, para conseguir aromatizar a comida na mesma, sem ter de adicionar aqui tantas quantidades de sal. E pronto, passando agora à parte do desporto, que esta aqui é das perguntas que eu normalmente recebo na minha primeira consulta de algum atleta, que é: que suplementos é que eu devo tomar para a minha atividade física? E a minha resposta mais genuína é a seguinte. Porquê? Porque a suplementação é a coisa menos importante da nossa abordagem. Nós devemos privilegiar sempre o food first, alinhar estes 3 parâmetros bastante importantes, que é ter uma alimentação adequada, variada, completa, equilibrada, conseguir ter um treino estruturado que seja feito de forma consistente e ter uma boa recuperação, conseguir ter 8 horas de sono diários, sem estar a acordar várias vezes ao longo da noite, com um bom sono profundo, e a chave vai ser esta: não existe nenhum suplemento que vá substituir estes 3 fatores.
E depois nós temos aqui duas pirâmides. Temos uma pirâmide invertida, que é aquela que as empresas de suplementação normalmente tentam vender. Lá está, aqui o marketing a lutar contra a nutrição de uma forma brutal, em que eles transmitem a mensagem que os suplementos são fundamentais para a nossa prática desportiva. Depois focamos-nos na alimentação, na nutrição no desporto e só depois o nosso dia alimentar. E o que é certo é o que a evidência nos tem mostrado é que as bases têm de estar de ser boas, temos de ter uns bons hábitos alimentares, uma boa rotina alimentar. Só depois focamos-nos na nutrição no desporto e os suplementos acabam por ser aqui a nossa última opção. Como viste há pouco, às vezes o suplemento pode nos melhorar aqui 2% da nossa performance, mas a alimentação do nosso dia a dia acaba por ser fundamental. Vamos imaginar outra vez nestes 3 pilares que eu vos falei. Eu posso ter um atleta que vai ter uma prova, por exemplo, às 7 da tarde, e quer ter o benefício da toma da cafeína para a prova. O que é certo é que a cafeína demora à volta das 9 horas até ser eliminada pelo nosso organismo. Estes valores dependem muito de pessoa para pessoa, divide-se aqui uma média. O que é certo é que quando este atleta se for deitar, não vai conseguir ter um sono de qualidade, porque ainda tem a cafeína presente que nos vai dar um estado mais alerta. O que é certo é que na manhã seguinte vai acordar mais cansado e o que é que vai fazer? Vai beber um café para ter mais energia. E depois isto aqui é um ciclo vicioso, ou seja, não há nenhum suplemento que vá substituir estes fatores. Se eu não estou a dormir bem, não é por eu tomar uma cápsula de cafeína antes do treino, antes de uma prova, que vai compensar a noite mal dormida, está bem? Depois, temos aqui quais é que são os principais objetivos da nutrição no desporto. Temos melhorar a performance desportiva e, ao mesmo tempo, conseguir promover a saúde e o bem-estar dos atletas. E para nós conseguirmos planear uma boa estratégia nutricional, estratégia alimentar para os atletas, é importante perceber primeiro os efeitos fisiológicos da prática de atividade física. Neste caso, eu vou abordar aqui mais os esportes de endurance, a corrida, também no ciclismo, que também é aquilo que eu tenho trabalhado mais. E aqui os principais efeitos fisiológicos das modalidades de fundo e ultrafundo, neste caso na corrida, modalidades acima dos 5 km, 5.000 metros, temos a depleção do glicogênio muscular. E o glicogênio muscular é o nosso substrato energético, é onde nós vamos buscar energia nesta modalidade. E quanto maior for o volume e a intensidade do exercício, maior é a utilização deste glicogênio muscular. Como é que nós aumentamos estas reservas? É através da alimentação. É através do aporte de alimentos ricos em hidratos de carbono que nós vamos conseguir aumentar aqui as nossas reservas de energia. Depois, outros fatores fisiológicos destas modalidades que são comuns é hipoglicemias, que é a baixa quantidade de açúcar, baixa concentração de açúcar no sangue. Isto acontece muitas vezes quando o lanche pré-treino não foi o ideal. O ideal seria nós focarmos, fazemos sempre o pré-treino tanto antes de uma prova, tanto antes de uma competição, com alimentos ricos em hidratos de carbono. Essa vai ser a nossa principal fonte de energia. Tenho muitas vezes atletas que chegam já cheios de iogurtes proteicos, leites proteicos, e no fundo a proteína tem aqui um ênfase brutal e também muito devido ao marketing alimentar, mas o que é certo é que os hidratos de carbono é que vão ser aqui a nossa principal fonte de energia, como vamos ver aqui um bocadinho mais à frente. E esta hipoglicemia pode ser prevenida com um bom lanche pré-treino e e dependendo da duração do treino, poderá mesmo ser colocado alimentos durante a prática desportiva. Depois, a desidratação, a baixa ingestão de água durante o esforço e mesmo antes, e a hiponatremia, que é a baixa concentração de sódio no sangue. E isto ocorre muitas das vezes quando nós bebemos demasiada água e não repomos o sódio, neste caso, porque quando nós transpiramos nós perdemos água, mas também perdemos sódio e é importante nós o repormos. Muito bem, passando aqui às estratégias nutricionais, aquilo que nós devemos privilegiar antes do treino, antes de uma competição. É claro que isto vai variar muito de acordo com a intensidade do treino, mas o que é certo é que numa refeição 3, 4 horas antes, até podemos fazer uma refeição principal, um almoço, em que vamos privilegiar fontes de hidratos de carbono. Neste caso temos o arroz, o pão, sumo de fruta e uma peça de fruta, e também temos ali uns bifes
de frango, mas o ênfase vai ser aqui a parte dos hidratos de carbono, que é isto que nos vai dar energia. Não tenho aqui colocado a sopa nem legumes, mas é porque se for uma competição, podemos não ter tanto benefício dessa toma, porque esses alimentos acabam por ter um elevado teor de fibra. Agora, não é por isso que nós devemos comer frutas não, perdão, sopa e hortícolas. Não, isso nós devemos privilegiar sempre. Agora, na refeição, antes da prova, pronto, podemos não ter esse benefício devido ao teor de fibra. Nós devemos de evitar aqueles alimentos que têm um elevado teor de fibra, de gordura, de proteína, porque estes alimentos estes nutrientes vão-nos atrasar o esvaziamento gástrico e pode fazer com que nós depois vamos começar a prática da atividade física e tenhamos aqui algum problema gastrointestinal, seja vômitos, diarreia, mal-estar, então vale mais prevenir. Depois, uma hora e meia antes, focar em fontes de hidratos de carbono que vão ser rapidamente absorvidos. Neste caso temos aqui um pão com uma compota, que também pode ser com marmelada. Se repararem, o pão é um pão branco, é um pão que não tem cereais integrais. Ainda há pouco estava-vos a recomendar pão com cereais integrais, que é uma excelente opção para o longo do nosso dia. Agora, na refeição pré-treino, não, porque vai ter um elevado teor de fibra e vai nos dificultar aqui a parte da digestão até à prova. Se tivermos atletas que toleram bem os laticínios antes da prova, eu não costumo de recomendar, mas se eles já tomam e que costumam de se habituar e não tem qualquer problema, podemos fazer aqui umas papas de aveia com fruta, um fiozinho de mel para nos dar aqui um teor mais elevado de hidratos de carbono. E também tenho aqui outro exemplo de umas papinhas que é de banana, laranja e aveia ou bolacha com teor mais baixo de gordura. Depois temos aqui do lado direito aqueles alimentos ricos em hidratos de carbono que vão ser rapidamente absorvidos, que vão dar aquele boost de energia que nós precisamos depois para a prova ou para aquele treino mais intenso. Que temos géis, gomas, barras de cereais, temos aqui polpinhas de fruta, marmelada. O café não nos vai dar aqui os hidratos de carbono, a não ser que nós adicionemos aqui um bocado de açúcar. Tem aqui o café mais pela parte da cafeína e dos efeitos depois fisiológicos que pode ter. Mas lá está, eu tenho aqui gomas. Não falámos de gomas anteriormente para a população normal, mas de facto os atletas têm necessidades aumentadas e pode ser aqui uma excelente opção para nós incluirmos tanto durante o treino como até como antes. Depois, durante o treino ou a competição, estas recomendações variam muito dependendo da duração, da intensidade e da tolerância. É totalmente diferente eu ter um atleta que vai correr 1h30 ou outra pessoa que vai fazer uma aula de yoga de 1h30. As recomendações são diferentes, não fará sentido numa hora e meia de yoga estarmos a ir a ingerir algum tipo de alimentos ricos em hidratos de carbono, mas na parte da corrida fará todo o sentido. E temos aqui atividades com duração inferior a 60 minutos. O ideal seria bochecharmos com alguma bebida que contenha hidratos de carbono. Bochechar porquê? Porque nós temos receptores tanto na boca como na nossa face que, ao estarem em contacto com estas fontes de hidratos de carbono, vão passar uma mensagem ao nosso cérebro a dizer vem aí hidratos de carbono, vem aí energia e vão logo dar energia aqui ao nosso corpo sem nós termos de estar a ingerir propriamente esses alimentos. Até pode ser interessante para aqueles atletas que estão aí enjoados, que não conseguem comer nada, só o bochechar com alguma coisa já vai fazer aqui algum efeito. Ou então, podem comer alguma coisa com 30 gramas de hidratos de carbono. Se aumentarmos a duração, as recomendações de hidratos de carbono também vão aumentando. Entre treinos ou provas de 1 a 2 horas, as recomendações são de 30 a 60 gramas de hidratos, 2 a 3 horas de 60 a 90 e mais de 30 horas as recomendações já passam de 90 a 120. Há atletas que ultrapassam estes 120. Agora isto depende muito da tolerância de qualquer pessoa. Vamos imaginar que eu tenho um senhor que vai-me fazer uma prova de uma meia maratona em 2h30. Ok, 2h30, as recomendações são de 60 para 90. Mas ele nunca comeu um gel. Então, nunca vou tentar fazer que ele coma 70 gramas de hidratos de carbono por hora. Não, nós vamos aos poucos. Isto aqui é preciso aumentarmos aos poucos a tolerância, porque a probabilidade depois do atleta sentir desconfortos gastrointestinais é elevadíssima. Tenho aqui
o treino da gut, que é fundamental, que é o treinar o intestino para a nossa estratégia nutricional. Neste caso, para a parte dos hidratos de carbono. Se o atleta não tem o hábito de consumir essas doses que são as recomendadas, nós fazemos doses mais baixas. A ciência é a chave, mas nós temos de adaptá-la sempre ao contexto dos atletas que depois nós temos ao longo ao longo da época. Temos aqui outra vez este atleta que por acaso tem 70 quilos e que vai fazer uma meia maratona em 2 horas e 20. Ok, neste caso, voltamos para trás, podemos ver que 2 horas e 20 as recomendações são entre 60 a 90. Por acaso, este atleta tolera muito bem esta quantidade e nós vamos tentar atingir estas recomendações. E podemos optar por diversas formas. Eu posso ter vários atletas que vão fazer a mesma prova e os planos de prova vão ser totalmente diferentes. Eu posso ter um gel com uma banana, agora se o atleta me diz, mas eu não gosto de géis. Tudo bem, nós adaptamos. Temos umas polpinhas de fruta, não têm tanta quantidade de hidratos de carbono. Ok, metemos 2 polpinhas de fruta, metemos aqui algumas gomas para dar mais energia. Agora se o atleta diz, eu gosto de géis, mas eu queria uma coisa mais sólida. Tudo bem, nós metemos um gel, uma barrita de fruta, uma barrita de fruta, uma barra energética, nós temos a possibilidade de adaptar depois, e isso é que é a parte mais bonita, é que é tudo individualizado. Ainda há pouco estávamos a falar a doutora Vera esteve a falar da atividade física, no caso da grávida, tínhamos sempre de adaptar, e na nutrição é exatamente igual. Mal seria um plano alimentar ou um plano de prova ser exatamente igual em todos os indivíduos, não é? Não faria qualquer sentido. Depois, nas estratégias nutricionais após o treino, o importante não vai ser outra vez o ênfase da proteína, não. O foco devem ser os hidratos de carbono, para nós repormos o glicogênio muscular que fomos perdido durante o esforço e a proteína para nos ajudar aqui na recuperação muscular. A refeição perfeita vai ser o almoço ou o jantar. Porquê? Porque vamos ter essas fontes, vamos ter um prato de sopa a acompanhar, que vai ser rico em vitaminas, minerais, temos os legumes no prato e a melhor refeição vai ser essa. É claro que se nós terminarmos a prova às 6 da tarde, só vamos jantar às 8, temos de buscar aqui alguns alimentos ricos em hidratos de carbono e proteína para nos conseguirmos ter aqui, pelo menos nos ajudar na parte da recuperação. Eu tenho aqui alguns exemplos. Fala-se muito do leite com chocolate no pós-treino, pós-prova, exatamente pelo facto de ter um bom teor de proteína e de hidratos de carbono, ter aqui a parte do açúcar. E queria-vos falar, não sei como é que está o meu tempo, mas queria-vos só dar aqui um ênfasezinho sobre a hidratação, que é fundamental e que muitas vezes acaba por ser desvalorizada, mas existem vários sintomas da desidratação, que é um menor tempo até à exaustão, a diminuição da intensidade do exercício, ou seja, eu não consigo estar naquele ritmo durante tanto tempo, apenas pelo facto de eu estar desidratada. Eu posso ter alimentado muito bem, posso estar a treinar muito bem, mas se eu estiver a beber pouca água, o meu rendimento vai por água abaixo. Pronto, existe uma diminuição do foco e da concentração, desregulação da temperatura corporal e até dores de cabeça. Existem muitos atletas que dizem que depois do esforço acabam por ficar com muitas dores de cabeça. Pode ser multifatorial, pode ser por, como nós vimos há pouco, a depleção de glicogênio muscular e hipoglicémias, mas a desidratação também pode ser aqui um fator desta dor de cabeça. E como é que nós conseguimos ver se o nosso atleta está a perder demasiada água, se está com uma boa ingestão de água? O ideal seria, em treino, nós calcularmos a taxa de sudação. E o que é que isto é? É a quantidade de água que ele acaba por perder ao longo do treino. Como é que nós fazemos isso? É pesar-nos antes do treino e depois pesar-nos depois do treino. Com o mínimo de roupa possível. É claro que se o atleta bebeu alguma coisa ou comeu, nós temos de contabilizar isso tudo. E neste caso, é um caso hipotético, temos um atleta que antes do treino pesava 70 kg, foi correr e quando regressou pesava 68,6 kg. Isto deu-nos uma perda de peso de 1,4 kg, que equivale a menos de 2%. O que a evidência nos mostra é que uma diminuição de 2 a 3% do peso corporal acaba por já ter consequências na nossa performance. E é muito importante treinar isto em treino para perceber qual é que é a quantidade de água que eu devo de ingerir. Não é suposto um atleta acabar o treino com mais peso do que aquilo que começou, porque isso corre o risco de nós estarmos aqui a aumentar o risco de termos
pronto, diminuímos a concentração de sódio no sangue, que isto tem consequências muitas vezes até fatais, que não é o ideal. O ideal seria não passarmos destes 2%. Em ambientes muito quentes, o passar dos 1% também já acaba por ter aqui algumas consequências. E depois do treino, já vimos que este atleta perdeu demasiada água, o que quer dizer que não repôs corretamente a água durante o treino. Após o treino, o que é que nós podemos fazer? É, por cada quilograma de peso perdido, devemos multiplicar entre 1,2 a 1,5 litros de água. Ou seja, neste caso, como o atleta perdeu 1,4 kg, ele deverá de ingerir, depois do treino, entre 1 litro e 700 a 2 litros e 100 de água para conseguir repor tudo aquilo que ele perdeu. E depois, para nós conseguirmos controlar a nossa hidratação ao longo do dia, existem várias recomendações de diferentes entidades, mas o que é certo é que as minhas necessidades hídricas vão ser diferentes de qualquer um dos nossos ouvintes, e o ideal seria irmos para o mais básico, é verificarmos a cor da nossa urina. Quando mais clara, melhor hidratados nós estamos. Se a urina estiver muito mais escura, estiver com o cheiro, com o odor mais forte, é sinal que estamos pouco hidratados e que temos de começar a beber mais água. O ideal seria nós começarmos as provas sempre aqui para prevenirmos depois virmos a ter a desidratação e hipoidratação durante o esforço. E pronto, dou aqui por terminada a minha apresentação. Tentei falar aqui um bocadinho sobre as recomendações gerais, aquilo que nós podemos tentar melhorar, a parte da nutrição no desporto e hidratação. Por isso, se tiverem alguma pergunta, fiquem mesmo à vontade para questionar. Obrigada, Francisca, pela sua intervenção. Também é sempre bom termos esta parte, sendo atleta, não é? Que pode dar aqui também um bocadinho do seu feedback. E obrigada pela apresentação. Depois, no final, teremos um período de perguntas e respostas. Se alguém quiser, depois poderá intervir. Eu, de seguida, dou a palavra ao António Marques, que é técnico superior de Educação Especial e Reabilitação Psicomotora, para partilhar a sua experiência com uma apresentação sobre a promoção da atividade física inclusiva através do desporto adaptado, baseada em projetos envolvidos com populações com necessidades específicas. António, quando quiseres, podes começar. Então, antes de mais, deixa só aqui partilhar. Acho que está visível para todos? Sim, sim, António, estamos a ver. Tu não Ok. consegues ter câmara, não é? Estás com essa questão Pois, de... antes de mais, pedir desculpa, não é que percam muita coisa, mas que infelizmente não consigo pôr a câmara ativa, já estive aqui mexendo as definições, mas pronto. Tudo Antes de bem, mais tudo também bem. agradecer o convite para este ciclo de conferências e para a participação ativa aqui no projeto da Deep Blue Green. Agradecer então à Cinte, também à Câmara Municipal de Ferreira do Zezer, mais concretamente, também nos ajudou muito neste processo, e assim como ao CRIFS. Eu venho aqui falar um bocadinho então da nossa experiência enquanto CRIFS nesta semana de atividades físicas que foram realizadas aqui no Conselho. Antes, Portanto, antes de mais, vou só aqui fazer um pequeno contexto da instituição. O CRIFS é um centro de recuperação infantil em Ferreira do Zezer, dá resposta a um ensino alternativo de alunos que, ou por motivos cognitivos ou por motivos físicos, não se conseguem adaptar à escola recorrente. Portanto, nós temos aqui várias valências, desde a parte educacional, que são crianças até aos 18 anos, da parte do Centro de Atividades Ocupacionais de mais de 18 anos. Lidamos com várias patologias cognitivas, mas também físicas, desde síndrome de Down, autismo, paralisia cerebral, esquizofrenia, entre outras. E esta proposta de participarmos neste Deep Blue Green, neste projeto, vem responder aqui a uma das nossas necessidades, que é criar mais atividade física para os nossos clientes, nossos alunos. Isto porque sabemos que a maioria deles
tem uma vida sedentária. Tal como a doutora Vera, penso que é Vera, não é? Falou há pouco, do sedentarismo não é só terem 30 minutos ou 1 hora de atividade física diária, porque se de resto do tempo eles estiverem sentados, não vão continuar a ter momentos sedentários. É isso que nós queremos não o fazer. Portanto, aqui no nosso ponto de vista, estes objetivos para esta atividade seria principalmente então promover então esta atividade física. Também tínhamos alunos institucionalizados no lar residencial. Esses alunos nós temos a certeza de todas as suas rotinas. Sabemos que eles não praticam atividade física diária, porque nem sempre conseguimos, porque são mais de 60 alunos, nem sempre conseguimos que todos o façam diariamente. Tentamos que pelo menos 2 a 3 vezes por semana todos tenham algum tipo de atividade física, quer seja uma caminhada, quer seja uma aula de natação, uma aula de pádel, etc. Também fomentar a inclusão, porque eles lidam diariamente uns com os outros, e aqui este fator seria importante para lidarem com pessoas da Câmara Municipal, que também nos ajudaram muito nas atividades. Aliás, eles é que realizaram as atividades, nós tivemos aqui uma ajuda, um intercâmbio entre todos. Depois, o desenvolvimento de competências motoras e sociais, tal como já falaram na primeira apresentação, da parte motora do equilíbrio, da força, da resistência, etc. E experiências novas, tentar aqui arranjar, neste caso, atividades que eles nunca tinham praticado anteriormente. Para isso, foram-nos aqui propostas 3 atividades: a canoagem, o bóssia e os jogos tradicionais portugueses. É importante referir que os nossos alunos, alguns já tinham feito canoagem, nós fizemos questão de levá-los à canoagem, quem nunca tinha praticado, de modo a ser uma atividade física diferente, nova, que iria aqui provocar várias sensações diferentes. O bóssia, nós temos uma equipa de bóssia, portanto já seria uma atividade que eles já conheciam, mesmo quem não pratica diariamente já viu os seus colegas praticarem, portanto nós conseguíamos ter aqui um bocadinho de vantagem nesta atividade. No entanto, lá está, como falei anteriormente, tentámos levar sempre alunos que não o façam diariamente, de modo a tentar então provocar estas sensações diferentes. Também havia, principalmente no bóssia, teria que haver aqui uma parte cognitiva para eles perceberem o objetivo do jogo, e os jogos tradicionais, uma atividade que também é conhecida por alguns, que fez-os relembrar aqui velhos tempos que eles praticavam com os pais, na família, etc. Tentámos também que todas estas atividades, ou melhor, o município, fosse ao ar livre, exceção do bóssia, por questões de material, de não degradar o material, mas de resto, tanto os jogos tradicionais que foram realizados no Parque das Marendas, como a canoagem no Lago Azul, conseguimos manter essa vertente de natureza, conforme também esta parte do bem-estar e natureza do nosso projeto nos diria. Depois, no que toca à canoagem, primeira atividade que realizámos, para além desta vista fantástica que os nossos alunos tiveram logo acesso, realizou-se aqui nesta primeira abordagem, uma primeira abordagem para os alunos terem acesso às questões mais técnicas. Há uma explicação teórica. A explicação teórica, claro, para a maioria deles não foi muito perceptível, mas depois a parte mais prática, visual, de levantar, de como fazer, foi um bocadinho mais perceptível para eles. Nós levámos 6 alunos nossos, por limitação de transporte. Eu fui com eles e estávamos lá à espera, em que agradecemos, e em todas as atividades estavam lá a equipa do município, o Luís e o Nuno, que nos ajudaram nesta tarefa. Também é importante referir que dos 6, apenas 2 canoas foram com 2 alunos nossos, individuais, ou seja, houve aqui pares de 2 e os outros 2 tinham mais dificuldades. Um foi comigo, outro penso que foi com o Luís, e houve sempre um técnico sozinho a indicar o caminho para garantirmos aqui uma segurança em todo o processo. Depois, esta é a segunda parte, um bocadinho aqui a ilustrar a atividade em espaço aberto. Havia momentos para tudo, desde bem-estar, de relaxamento, à parte motora da força, cansaço, que faz parte,
a levar com água, e nós conseguimos então ser muito abrangentes no tipo de sensações que tiveram os nossos alunos. E na parte final, para além da fotografia da praxe, a registrar o momento, também os nossos alunos tiveram a possibilidade de transportar o material, quem o conseguiria fazer, de modo a também se sentirem úteis em todo o processo. No que diz respeito ao Bóssia, a atividade que eles têm mais conhecimento, foi uma atividade feita no pavilhão do centro escolar, é uma atividade, lá está, como eles têm mais conhecimento, provavelmente é a atividade em que eles se sentiram mais concretizados. É de referir, porque apareceram várias pessoas do município a ver a atividade, visto que foi pública na semana, que na semana existia esta atividade, e eles próprios ensinaram algumas regras do jogo a pessoas do exterior. Ou seja, esta parte da inclusão foi espetacular. No que diz respeito aos jogos tradicionais portugueses, realizámos no Centro Cultural, no Parque das Marendas, foi uma atividade ao fim da tarde, nós conseguimos ver pela imagem 2 e 3, até havia pessoas, crianças, que ficaram muito surpreendidas com as capacidades dos nossos alunos, conseguiriam fazer, equilibrar, por exemplo, o ovo na colher de pau, sabiam o jogo da malha, o que alguns nunca tinham visto o jogo da malha e eles sabiam porque tinham jogado com familiares anteriormente, o jogo das latas, em que se destacou um ou dois que tinha muito mais pontaria que nós todos juntos, portanto foi aqui muito gratificante ver estas experiências. Criámos alguns desafios extra. Por exemplo, aqui no jogo da colher de pau, eles teriam que passar, como temos ali um percurso do município de manutenção física, eles teriam que passar a colher e o ovo aqui numa argola sem deixar cair, perceber que a mão tinha que se movimentar para a frente. Então criámos aqui mais dificuldade e adaptação em que eles conseguiram se sentir realizados. E, por fim, e em todas as atividades, nós realizámos o questionário final, de modo a perceber aqui as sensações de cada um, se tinham gostado, se não tinham, o interesse que tiveram, em que foi sempre super, super, super satisfatório. No que toca à metodologia, e falamos aqui em metodologia na parte da intervenção, todas as atividades têm que ser sempre adaptadas, claro, às capacidades individuais, ainda mais tratando-se deste tipo de público, e está bem presente quando falamos da canoagem, em que, por exemplo, eu fui com uma aluna, porque essa aluna não tinha capacidades motoras para tal, nem de compreensão. Claro que, e mais tarde até já posso contar aqui uma história sobre essa aluna, mas lá está, adaptando aqui as características, e nós falámos em adaptação nas outras duas apresentações, adaptando, nós conseguimos que toda a gente faça, toda a gente tenha sucesso. Portanto, é uma questão de adaptação a cada um. Depois, a abordagem sempre centrada no aluno e mantendo todas as questões de segurança, num contexto real, esta segurança, de modo a promovermos então uma participação ativa de todos. A supervisão, como falámos, nós tínhamos sempre, para além de eu estar sempre presente, havia sempre técnicos da Câmara a supervisionar toda a atividade. E lá está, o trabalho de equipa multidisciplinar, nós, o CRIFS, a Câmara, a CIMT, é sempre importante, de modo a manter todo este contexto seguro. No que toca aos resultados, eu diria que nós dividimos aqui os resultados em três bases. Na primeira, no modo geral, okay, nós sentimos que houve um aumento da motivação, da participação, todos melhoraram competências, quer elas competências motoras, quer elas o equilíbrio, a força, a resistência, a coordenação. Também houve aqui um reforço da autoestima e confiança, e isto nós vimos, e dei o exemplo do Bóssia, de alguns até ensinarem alguns elementos da Câmara Municipal que foram lá observar, ensinaram o jogo, tiveram momentos em que conseguiram ter grandes resultados no jogo, ou seja, há aqui um aumento da confiança e da autoestima e a interação social. Toda a gente sabe que, ao contrário do que supostamente pensam muitas vezes os alunos quando têm acesso a este tipo de público, este é o público mais fácil. Eles querem falar, eles querem partilhar momentos. E é a partir daqui que nós vemos que estes momentos, para além de todas as capacidades motoras que pode melhorar, também vai dar esta interação social. Isto sim é inclusão.
Depois, a parte da natureza. Houve um contacto direto com o meio natural, quer seja ao ar livre, quer seja com a água, umas paisagens, e isto transmite-lhes sensações de tranquilidade, descontração e reforça alguns sentimentos, os sentimentos de equilíbrio, de calma, etc. E depois, esta vertente do well-being, do bem-estar, é muito importante. Porque ao nível emocional, e é aqui que eu posso dar um exemplo da Andrea. A Andrea foi a aluna que foi comigo na canoa. Nós tínhamos que articular ali com os professores, porque ela, como é menor, ainda faz parte ali do grupo da educacional, tínhamos que articular a hora de chegada para refeições, etc. E após o almoço, a professora veio falar comigo e perguntou-me se tinha corrido bem a atividade. Claro que o feedback foi positivo, ela gostou muito, e a professora disse que já sabia, porque a Ândia não tinha à tarde feito no almoço os estereótipos que costuma fazer, costuma falar um bocadinho mais alto, fazer um estereótipo com a mão, e ela não fez nada disso, e ela só se ria. Ou seja, nós, sem termos a Andrea a dizer-nos, aliás, ela não fala, mas sem ela se expressar desse modo, que tinha gostado, nós conseguimos perceber claramente que houve aqui um bem-estar emocional, que houve aqui uma mais-valia, que ela reduziu todos esses stresses, todos esses estereótipos, que ela estava feliz. E então, isto é muito gratificante, porque muitas vezes nem precisamos de um questionário, é por pequenos detalhes que nós percebemos então que fez sentido estas atividades. No que toca a desafios, principalmente na canoagem, onde houve um deslocamento para o Rio, é sempre desafiante aqui a parte da logística, do transporte, das autorizações aos pais, da captação de imagens. Há aqui uma panóplia de desafios em que valem a pena, mas que têm que ser preparados com antecedência. A adaptação, mais uma vez, às diferentes capacidades de cada um. Se eu não consigo fazer a corrida da colher, a correr ou a andar, não faz mal. Vai numa cadeira, alguém vai empurrar, desde que fique concretizada, desde que haja este sentimento de satisfação, de concretização, nós adaptamos de qualquer forma. Depois, a gestão da segurança em contexto real. Isto aqui é o mais importante sempre, porque nós lidando então com uma atividade aquática, com todos os sistemas de segurança, com colete, etc., temos de sempre ter aqui um cuidado extra, porque os pais muitas das vezes preocupam-se, e é perfeitamente normal ir para o rio de canoagem, um filho que sabem que tem dificuldades motoras, não é fácil aqui, mas nós tentamos sempre e fazemos sempre o nosso melhor, de modo a que tudo corra pelo melhor. Depois, no que diz respeito aqui ao impacto e às boas práticas, hum, nós sentimos cada vez mais que estas colaborações entre CIMT, CRIFS, Câmara Municipal fazem sentido. Primeiro, porque através destas atividades físicas, nós conseguimos promover tanto hábitos saudáveis, atividade física, inclusão, há aqui muitas vertentes que nós conseguimos melhorar. E depois, é importante também que este trabalho de equipa seja benéfico, de modo a que o envolvimento de todos os participantes seja seguro, mais uma vez, porque lá está, nós lidamos com esta parte da segurança todos os dias e que seja adaptado a todos os alunos. E nós vimos isso, e nós sentimos isso na pele. No que toca à conclusão, o desporto revelou-se então uma ferramenta, claro, para promover esta inclusão, o bem-estar, de todos os participantes. Também consideramos aqui importante, lá está mais uma vez, a adaptação, mas de modo a termos sucesso na nossa intervenção. Benefícios a todos os níveis, quer físicos, sociais, emocionais, que não vimos anteriormente. Este fator diferenciador, contacto com a natureza, para nós foi muito importante, contribuiu para o bem-estar dos alunos e isso foi muito enriquecedor. Não há muitas atividades que eles façam ao ar livre, cada vez mais nós temos pádel, judo, futebol, tudo atividades bóssia, tudo atividades indoor, e este contacto da natureza, conforme o exemplo da Andrea, foi muito enriquecedor e nós conseguimos ver que faz sentido ter mais atividades ao ar livre. E lá está, e é importante também dar continuidade a este tipo de iniciativas, reforçando aqui a importância
que o desporto deve ser acessível para todos. Pronto, deixo-vos aqui com uma frase conhecida por todos: o desporto tem o poder de mudar o mundo, e eu acho que é importante, e puxando aqui agora neste caso da inclusão, promovem a inclusão e todos sentem que têm o direito e pertencem a um lugar, e aí começa a construção de uma sociedade mais justa. Se tiverem alguma dúvida, obrigada por me ouvirem, sem câmara. Obrigada, António. E realmente acho que terminas em grande, não é, com essa frase. E obrigada pela essa partilha, essa boa prática de uma atividade concreta desenvolvida no âmbito do projeto Deep Blue Green. E pronto, já na altura percebemos que realmente os alunos do CRIF tinham gostado muito e tinham muitos deles feito atividades pela primeira vez, de canoagem ao ar livre, e ficamos todos muito satisfeitos quando assim é, não é? Quando conseguimos proporcionar realmente uma atividade inclusiva no Médio Tejo. Portanto, obrigada também pela tua partilha. Obrigado, nós a todos. Passo então agora a palavra ao Vítor Santos, que é técnico de percurso pedestre e BTT e dinamizador do Centro Municipal de Marcha e Corrida de Tomar, que vai abordar o tema a promoção da saúde através da atividade física, apresentando iniciativas comunitárias que incentivam estilos de vida ativos. Vítor, a palavra é tua. Obrigado, Joana. Já me poupaste a pequena apresentação, estava para fazer, assim está feita. Espero que me estejam a ouvir, antes de mais. Estão-me a ouvir em condições? Sim, perfeitamente, Vítor. Ótimo. Feita a apresentação, passa aquilo que me trouxe aqui, ou seja, a ideia da minha apresentação, ou aquilo que tenho-vos para dizer, é menos científica e mais prática. No fundo, vou partilhar convosco a minha experiência durante estes 6 anos que o Centro de Marcha e Corrida de Tomar tem. Não vou contar os 6 anos, vou tentar fazer um apanhado de tudo. O Centro de Marcha e Corrida começou com uma proposta de implementação que eu próprio dei aos serviços e foi aprovado em reunião de Câmara. Ele é inspirado pelo Plano de Ação Global para a Atividade Física 2018-2030 da Organização Mundial da Saúde, que defende pessoas mais ativas para um mundo mais saudável, com o propósito de reduzir os custos na saúde. Tem um objetivo muito concreto. Nós, no Centro de Marcha e Corrida de Tomar, iniciámos as atividades em fevereiro de 2020, muito antes, ou pouco antes da pandemia, melhor dizendo, e foi o timing perfeito, senão não sei o que é que seria. E defendemos no Centro de Marcha e Corrida a prática regular da atividade física. Com esta ideia, eu tinha uma ideia de propor um serviço, e eu chamo-lhe um verdadeiro serviço público. Porquê? Porque é inclusivo, é acessível a todos, contrariamente a muitas atividades desportivas que são caras, dispendiosas, e não conseguem chegar a um leque tão alargado de pessoas. Este tem esse princípio, ou seja, consegue ir dos 7 aos 77 e passa bem essa fronteira, com a preocupação de incutir e de promover hábitos de vida saudável através da marcha e da corrida. Aqui a marcha pressupõe, e há alguma confusão com a marcha atlética, a marcha aqui pressupõe caminhada. Tanto que nós em Tomar nem sequer corremos, ou corremos pontualmente, e já vão perceber porquê, se bem que não justifica tudo, mas eles são felizes a caminhar, que seja. Tanto que eu costumo dizer, e não disse, o Centro de Marcha e Corrida de Tomar pertence a um projeto nacional que é o PNMC, Programa Nacional de Marcha e Corrida. Ora, este projeto tem a responsabilidade da Federação Portuguesa de Atletismo e do IPDJ, Instituto Português do Desporto e Juventude. Nós aderimos a esse projeto para prestar um serviço à comunidade. No fundo, é essa a ideia, de forma mais abrangente possível. A nossa ligação à saúde, e daí o slogan, a frase que nos define é: promovemos a saúde através da atividade física. Pois, realmente, eu até diria, e já disse ao coordenador nacional do tal Programa Nacional de Marcha e Corrida, apesar de ser uma afirmação
que exige alguma coragem no sentido que nós estamos mais perto da saúde do que do próprio atletismo. Essa é uma grande verdade. Tanto que eu costumo dizer aos nossos utentes, porque eles muitas vezes manifestam ou estão menos desmotivados e não lhes apetece fazer o que quer que seja, mas eu costumo dizer, já fizeram o mínimo, que foi sair de casa e ir ao nosso encontro. Eu acho que isso é muito importante, porque depois disto tudo, pandemias, tempestades, toda a crise que estamos a viver, acho que a cabeça das pessoas nunca teve tão baralhada. Ou seja, e depois estamos a falar, e eu vou explicar isso mais à frente, num público essencialmente mais velho, mais sénior. Então, isto é um propósito muito forte de também combater a solidão e o isolamento. Ora, se a esperança média de vida aumenta, o objetivo do Centro de Marcha e Corrida é, sobretudo, também criar às pessoas melhores condições de vida, ou qualidade de vida, dentro do possível. Pronto. Por isso é que não fazemos só caminhada. E por isso é que no início eu lembrei-me de um amigo que trabalhava ou integrava o agrupamento de centro de saúde do Médio Tejo, agora Unidade Local de Saúde, para fazer uma coisa que é importantíssima e que a Vera já falou também: caminhar por si só é melhor que nada. Agora não chega. E, sobretudo, as pessoas de mais idade, se bem que é transversal a todas as faixas etárias, mas acontece muito porque nós, com a idade, vamos perdendo massa muscular, ou seja, o risco de queda aumenta. Ora, nós aqui, com este treino mais específico de flexibilidade, de coordenação, de força aplicada à idade, conseguimos também, com isso, dotar as pessoas de ferramentas para enfrentar o dia a dia. Posto isto, o Centro de Marcha e Corrida, e também vão perceber mais à frente, começou de forma lenta, mas consistente, ou seja, éramos muito poucos no início e temos vindo a crescer. Nós fizemos a primeira atividade em março de 2000, portanto fez 6 anos, mas no ano letivo 2024, e falo no ano letivo porque fui bater à porta de uma entidade em Tomarca, a Universidade Sénior de Tomarca, no sentido de estabelecer uma parceria. Ela não é inocente, a ideia era impulsionar o Centro de Marcha e Corrida, prestar um serviço também à comunidade, mas sobretudo dar-lhe outra vida, porque éramos poucos, efetivamente. E com a Marcha e Corrida, ou com a Universidade Sénior, isto sofreu uma transformação muito grande. Ou seja, é das pessoas, os projetos são para as pessoas. E as pessoas que temos hoje em dia enchem-nos de motivação e de alegria. Portanto, eu costumo dizer que à segunda e quarta, porque temos 3 sessões, também à sexta, celebramos a vida. Em frases feitas. E eu aprendo com eles, com os mais antigos, mas são do conhecimento geral. Como parar é morrer, ir ao melhor remédio, se ver um amigo, mande-o dar uma volta, no sentido bom. Tanto que as sessões, inicialmente, se calhar não chegavam aos 10 elementos, e agora, facilmente, nas sessões de segunda, chegamos a ter 60 e à quarta, 40 pessoas. Dados de abril de 2026, temos 41 inscritos no Centro de Marcha e Corrida de Tomar, porque eles vêm de várias proveniências. Eles podem ser utentes dos equipamentos esportivos do município e podem integrar facilmente e livremente o Centro de Marcha e Corrida. Podem ser alunos da Universidade Sénior e inicialmente até se criou uma disciplina que era Viver em Saúde Caminhando. Só que ela estava no rol de disciplinas que incluía, ou seja, eu como aluno tinha um limite de 6 disciplinas e eu e o João, que faço equipa com ele, o tal fisioterapeuta, que foi-nos cedido pela ACES Médio Tejo, agora Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, estava a restringir, ou seja, uma pessoa pode se inscrever até 6, mas essa disciplina estava a limitar algumas pessoas que já estavam inscritas em 6 e não poderiam se inscrever ou frequentar o nosso centro. Então deixámos de ser disciplinas. Não foi um retrocesso, mas até foi
uma condição boa, porque assim ela não impede ninguém de frequentar o centro. Ou seja, eu tenho 6 disciplinas, que é o limite, mais o centro de marcha e corrida, se assim entender. Então, em abril, dados de abril da Universidade Sénior, temos à segunda 77 alunos inscritos. E à quarta-feira, por coincide com uma atividade aquática, temos 44, 43. E o Centro de Marcha e Corrida consegue estar representado com 41 inscritos. Mas depois, nestas atividades regulares, onde nós fazemos exercício de equilíbrio, força, flexibilidade, coordenação, achamos e partiu muito da iniciativa. Eu não gosto e acho que a atividade física deve ser uma coisa que nos deixe feliz, deve ser uma coisa que nós gostamos de fazer. Um bocado como a nutrição, no fundo, e a alimentação. Há quem, e choca-me o facto de não tomar o pequeno almoço, e eu costumo dizer, olha, comecem por comer qualquer coisa que gostem e com a qual se identifiquem. E então, criámos as sessões temáticas, que são óbvio de avaliação, para mim, e que permite, sobretudo, a pensar nas pessoas terem sessões diversificadas e dessa forma também quebrem um bocado a rotina. E foi aí que entrou o convite e o desafio por parte da CIMT a integrar o projeto Deep Blue Green. E eu aceitei logo no primeiro momento. Agora, houve alguém até me disse assim, então mas promove uma caminhada. Não faz sentido nenhum. Isso fazemos nós o ano todo, para além dos exercícios, obviamente. A canoagem foi proposto por mim por termos condições excelentes para a prática de canoagem. Porque fiz um levantamento e perguntei, olha, levante a mão no ar, quem... Pá, e a grande maioria nunca tinha feito canoagem. Pronto, tivemos um número limite, mas tentámos, pelo menos, proporcionar àquelas pessoas, e a maior parte nunca tinha feito, uma experiência tão simples para mim, porque sou um privilegiado e já fiz variadíssimas vezes. E fizemos canoagem a convite da CIMT, através do projeto Deep Blue Green, mas já fizemos muitas outras. Em Tomar temos o Calma, que é conhecido por organizar as 3 léguas, que é uma prova muito antiga de atletismo. Com ele já fizemos jogos tradicionais, já fizemos petanca, já fizemos, ou recentemente fizemos pilates. Eu próprio conheci uma atividade que é reconhecida pela Federação Portuguesa de Futebol e que os meus colegas no desporto promovem semanalmente, também é um serviço que é prestado à Universidade Sénior de Tomar, que tem um nome em inglês, Walking Football. Mas no fundo é um jogo de futebol, basicamente, ou genericamente, onde não se pode correr. Ou seja, é pensado em pessoas com uma mobilidade mais reduzida, mas que podem participar também de um jogo coletivo. E é uma forma de convívio, que é isso também que se pretende nisto tudo da atividade física, não é? Para além do bem que faz, ser também uma oportunidade para as pessoas conviverem um bocado e trocar experiências e não sei o quê. Mas fizemos outras coisas. Para além do walking football, fiz e não integrou por mera agenda da Federação de Atletismo, com muita pena minha, porque ia ser uma atividade original e foi giro todo o processo, eu não vou contar, mas se calhar para a maior parte das pessoas é uma novidade, talvez, não sei, não interessa. Acabei por fazer fora do âmbito do Blue Green, mas consegui, até por isso, quem ficou a ganhar foi os utentes do próprio CIR, os alunos. O CIR é uma instituição parecida com o António tem em Ferreira do Zézer. E que modalidade é que eu trouxe? A tricicleta. A tricicleta, no primeiro momento, deixou-me assim um bocado na dúvida, porque é uma modalidade, ou uma disciplina do atletismo. Neste caso, é uma modalidade paralímpica, ou vai ser em Los Angeles, que eu simplesmente não conhecia, sempre questionei. Tricicleta, para mim, é uma bicicleta com 3 rodas, ok. Mas isto não é Federação de Ciclismo, não. É atletismo. E vai ser modalidade paralímpica nas próximas Olimpíadas em Los Angeles.
entre outras. Eu fiz muito mais coisas, aproveitei o voucher 52 e corrigem-me se estiver errado. Visitámos o Convento de Cristo, havia temarenses, ou testemunhos de temarenses já não visitavam o Convento de Cristo há uma série de anos, é giro por isso. Eu fui à torre sineira da igreja de São João Batista, entre outras coisas, visitamos o Centro de Natureza da Mata, eu sei lá, eu até já não exemplifiquei, mas fica para outros, para outra altura. Não sei se se enquadra, mas eu até inclusive, porque sou muito utilizador e é um projeto também da CIMT, das bicicletas meio B, e cheguei a levar para a pista de atletismo e apresentei-lhes a ideia, olha, em Tomar temos isto. Eles todos olhar para aquilo, pronto, me expliquei-lhes. No fundo também fiz um bocado de divulgação de um serviço que a CIMT tem e do qual eu sou fã, confesso. E não tenho muito mais para dizer. Eu tenho fotografias, uma meia dúzia delas, que marcam bem os 6 anos do Centro de Marcha e Corrida. Mas tenho outra coisa para dizer, mas para isso ia pedir permissão à Joana. Não sei se posso levantar o véu sobre a minha ideia. Eu tinha, a última ideia. Posso, Joana? Sim, podes partilhar. Eu gostei tanto da tricicleta, tive tanta pena que ela não integrasse o projeto Blue Green, que eu pensei e disse logo durante a segunda edição em setembro passado da Blue Green. Temos de fazer para finalizar, Comunidade Intermunicipal Médio Tejo. Então vamos fazer um encontro intermunicipal de tricicletas. Está feito. Pronto, essa era a minha ideia. Mas, claro, isso é uma coisa que exige... Pronto, temos o António, temos aqui o CIR, há de haver outras instituições parecidas no Médio Tejo. Fica a ideia. Agora, a Federação ou as federações pedem sempre que as coisas sejam marcadas com o máximo de antecedência. Acho que ainda estamos na altura certa. Podemos decidir. Mas aqui eu pensei, e que já estabeleci contactos, era para setembro, para a última edição, e que celebra a Semana Europeia do Desporto, fechar com o programa da Federação Portuguesa de Ciclismo. Promove a utilização regular da bicicleta. Chama-se O Ciclismo Vai à Escola e pelas informações que obtive, é um projeto flexível, permite vários graus de ensino e até integrar alunos com deficiência. Ou seja, acho que também se enquadra, sendo atividade ao ar livre, que é aquilo que eu defendo, ou seja, eu transmito isto e falo sempre de uma forma, se calhar, até emotiva às vezes, porque eu também sou praticante de desporto e de atividade física, porque há diferenças. Agora, seja uma ou outra, é para a vida toda, pronto. Porque eu sinto-me bem por praticar a atividade física. Nesse sentido, falo na primeira pessoa. E a atividade física ao ar livre, em contacto com a natureza, para mim, é excelente. Ou seja, eu gosto e defendo, ainda hoje, porque também fazemos algum treino na pista de atletismo, mas aquilo não me diz nada. Há lá uma miúda que anda a correr uma hora e meia na pista, e aqui eu só de ver fico cansado. Eu gosto é de ir, descobrir, explorar, e então temos os caminhos ainda meio fechados por causa da tempestade, mas já conseguimos fazer um percurso, e hoje fizemos um percurso de ida e volta, porque estava sozinho a acompanhar o grupo, e assim cruzamos. No fundo, dividimos a sessão que tem 1h30 em 2 blocos, e fazemos, ou seja, é ditado por relógio de cada um. As pessoas vão, quando a chegar a meio do tempo, regressam. E então, fomos praticamente todos até à Ponte Peniche, ou seja, fizemos um caminho que é o caminho de Santiago, e também dá para explicar. Ou seja, não tem nada a ver com andar na cidade ou andar numa pista de atletismo. Se bem que a pista tem o seu propósito e a sua razão de ser. É importante também para outras situações. Daí, deixar estas duas ideias. A tricicleta, apesar de não ser um modelo competitivo, dificilmente, se calhar, consegue-se fazer no Parque do Monchão, por exemplo, que é uma zona verde, porque o tipo de piso não é muito adequado. Mas, se calhar, o ciclismo vai à escola, dá, a bicicleta anda em qualquer lado. Pronto, ou seja, há um que permite mais o contacto da natureza que outro. Ou seja,
para mim uma atividade na pista não tem o mesmo significado para a realidade de Tomar do que aquele que teria se fosse feito no Parque do Mochão ou de qualquer parque, ou na mata. Ela neste momento está fechada, mas esperemos que em setembro já esteja aberta e que se consiga fazer alguma coisa. Portanto, acabando com uma frase, e antes de mostrar as fotografias, o centro definimos como um projeto que é de todos, inclusive acessível e abrangente. Ou seja, uma pessoa veste-se de forma confortável e pratica. Agora é aquela fase em que eu vou, porque eu não tenho qualquer experiência nesta matéria, vou partilhar a fotografia. Portanto, vamos lá ver o que é que acontece. Estão a ver uma fotografia? Estamos, sim, senhora. Até correu bem. Esta fotografia marca a primeira sessão do Centro de Marcha e Corrida. Foi no dia 4 de março de 2020 e estão a ver o número de pessoas. Pronto. Agora vou passar a outra da mesma edição. No fundo, não, enganei-me. E agora acho que, espera aí só um momento. Eu acho que desliguei. Não desliguei. Agora, eu mostrei esta e agora quero mostrar esta. Assim é que é. Esta mostra o princípio ou o final da mesma sessão. Depois temos a primeira edição do Deep Blue Green, aquela em que eu falei da canoagem no Rio. Ano passado repetimos a pedido de várias famílias, porque eles gostaram tanto, para eles faziam quase sempre canoagem. Pelo menos nesta altura do ano para a frente, até ir de férias, acho que não faziam mais nada, porque adoraram, simplesmente. Agora vou mostrar dois praticantes em ação. E agora vou finalizar com duas fotos que marca de forma decisiva o crescimento que o Centro de Marcha e Corrida teve desde a primeira época, no ano 2000, momentos antes da pandemia, e a presente época desportiva. Pronto. Espelha bem a diferença. O enquadramento é o mesmo e as pessoas são muito mais. E isto, eles ação sob a orientação do João Teixeira. Pronto. Com o qual eu conto com a presença dele porque... E é engraçado, o convite a ele foi feito da seguinte forma. João, prescreves medicamentos? Não. Então, é o quê? Atividade física ou exercícios? Ok, então és bem-vindo. Pronto. É sobre isto. Espero que tenham gostado, tenha sido claro. E é o que eu tenho a dizer. Obrigado. Obrigada, Vítor, pela tua partilha tão generosa. E pronto, conheço o Vítor e realmente é aqui um verdadeiro embaixador do Centro Marcha e Corrida e também do projeto Deep Blue Green, que está a participar desde a primeira hora. Obrigada pela partilha, também é aqui para outros perceberem aqui, pronto, mais um exemplo do que se faz na região e de como é que estruturas que já estão na região também podem de alguma forma beneficiar do projeto Deep Blue Green. E como é que eu lembro perfeitamente daquelas pessoas de 80, acho que era 82 anos, não é? Sim, já agora, desculpe interromper, Joana. Eu tinha para dizer, e é sempre um dado muito curioso, porque a idade nós falamos hoje em dia que é um número, e esse exemplo que eu vou dar, acho que exemplifica bem isso. A pessoa mais antiga do sexo feminino, eu acho que é do nome, chama-se Mercedes, e eu costumo dizer que é da marca. E eu agora não sei, eu perguntei-lhe há uns dias e perguntei-lhe, Mercedes, ainda salta a corda? Vítor, não tenho experimentado, mas seguramente com 85 anos saltava a corda. E os restantes elementos, sobretudo os mais novos, olhavam para ela como se fosse um extraterrestre. Cabelinho todo branco, pequenina, bem, mas pronto, é uma força mental, é uma força da natureza. Para mim é um exemplo. A pessoa mais antiga do sexo masculino, eu sou Manel, tem uma frase muito engraçada. Eu e o João preocupávamos, porque muitas vezes tiramos da zona de conforto, como a Vera disse, a tal atividade vigorosa, e vamos até ao convento, eles parece que estão a escalar os Pirineus.
Mas pronto, mas faz-lhe bem. Pronto. Vão é mais devagar. E nós preocupámos com o elemento mais velho. E perguntámos, Sr. Manel, está tudo bem? E ele disse, isto é bom para o músculo. Tem 91 anos feitos. Fez canoagem, ele participa em tudo, não se nega a nada. É muito engraçado bem. também ter este testemunho. Claro, é desses exemplos que precisamos, não é? Que realmente são inspiradores e mostram que Claro que não sim. é idade, não é condição, é só adaptar, não é? Adaptar o exercício à pessoa e às suas capacidades, não é? E condição. Pronto, nós terminamos aqui as nossas intervenções e temos agora aqui um tempinho. Se alguém quiser colocar alguma questão a qualquer um dos nossos oradores, esteja à vontade. Eu só ver se há alguém aqui que esteja com. Não, não fiquem tímidos, estejam à vontade. Enquanto alguém pensa numa pergunta, Força, Vitor. posso intervir, porque eu próprio sou Pode, sim, tímido, senhor. não tenho jeito para falar, e se não fui claro nas minhas ideias, olha, perguntem, Não, desafiem-me. Vitor. Passaste muito bem a mensagem. Força, Vitor. Pronto, obrigado. Perguntas? Fomos muito esclarecedores. Acho que é a conclusão. Está visto que sim, está visto que sim. Se não quiserem tenho pergunta. participar. Olha, eu vou dizer só alguma coisa. Foi tudo muito interessante. Eu acho que é gratificante nós termos esta informação, mas também é importante chegar ao máximo de pessoas, nomeadamente o Vítor, como trabalha com pessoas mais velhas, os reformados, se calhar possivelmente, como é que fazes para esses, para as pessoas se inscreverem, para poderem participar e se calhar aí ter informação da nutrição. Percebe o que eu quero dizer? Se calhar foi muito interessante o que falámos aqui, mas é bom abranger, se calhar, a comunidade. Se calhar era importante fazer essa divulgação, porque foram assuntos. Fui clara na minha pergunta. Sim, eu penso que sim. Sim, Por exemplo, Cláudia, acho que sim, por podes exemplo, o partilhar. Vítor no Centro de Marcha e Sim. Corrida tem bastante esse trabalho, porque acho que eles não se Sim. cingem ao exercício dentro da marcha e corrida, como eles têm tido até estes desportos diferentes, em que vão a outras instituições, também facilmente podem fazer uma sessão de esclarecimento com alguém, e mesmo esta sessão hoje seria pública. Se calhar estamos nós só mais aqui ligados às instituições, mas a sessão foi divulgada e era pública. Agora, acho que é sempre importante criar novas plataformas, novas formas de chegar à comunidade, ter cada vez Tal mais qual, por aí. projetos. Exatamente, porque era isso que eu falava um bocado no início, a questão das políticas públicas neste sentido, porque investimos muito no tratamento, na resolução de problemas, quando já existem problemas, e esquecemos muito do antes, da promoção e da prevenção. Até porque o início da minha carreira profissional eu trabalhei muito no âmbito da medicina no trabalho, e foi aí que eu comecei a sentir um bocadinho isto, que é, não só, nem a entidade laboral compreendia qual é que poderia ser a importância da medicina no trabalho, nem as empresas prestadoras, nem os funcionários. E, na verdade, aquilo que se fazia era só ali uns exames de chapa 5 e ninguém percebia a importância realmente de promover e de dar estratégias de prevenção, de dar literacia em saúde, e o exercício, então, é pilar fundamental nisto tudo. Acho que o que falta agora aqui realmente é explodir para a comunidade, é ter cada vez mais projetos, ter ações de formação, ter atividades mais concretas no terreno. Eu acho que sim, Cláudia, acho que faz todo sentido. Possam as instituições aqui envolvidas trabalhar nisso e possamos todos explodir aí para a rua. Mas no Sim, meu o caso, objetivo, sim. no meu caso, Peço até desculpa. começámos com uma preocupação ou com uma causa nobre, que é ligar à atividade física, não tanto o desporto. Nós tivemos e acolhemos neste mesmo pavilhão onde eu estou, o pavilhão municipal Patrícia Sampaio, a Final Four da Taça de Portugal de hóquei em patins. É bem-vinda. Um dos eventos que mais me impressionou em Tomar, desportivos, posso dizer que foi uma prova do Circuito Mundial de Cable Wakeboard. Eu fui completamente vidrado. Só que aquilo
é para as pessoas, mas para assistirem. Aquilo, o comum dos mortais não faz aquilo, senão vai-se matar, literalmente. Agora, e isso é desporto, e isso é desporto de alto rendimento. Mas aquilo que se trata e que o Centro de Marcha e Corrida e mais do que qualquer um no país, porque se calhar o tomar é diferenciador porque está mais próximo da saúde do que o atletismo, como eu disse. Mas para todos os efeitos, ainda não está muito incutido na sociedade e nem mesmo quem manda na saúde, que é considerar a atividade física uma prioridade. E tem que partir de cada um de nós, pensando no próprio bem-estar e saúde. Porque a OMS, a Organização Mundial de Saúde, com o Plano de Ação Global para a Atividade Física, onde eu me fui inspirar para argumentar este projeto ao meu chefe e também porque teve que ir à reunião de Câmara, forçosamente, e eu enquanto funcionário, achei que era um bom serviço à comunidade, por ser gratuito, acessível, isso tudo. Estamos a falar de atividade física, o sermos ativos. Para seres ativos, a Vera falou nisso. Podemos brincar com os filhos, com os netos, ir buscar o pão à padaria mais longe, tomar um café, não levar o carro e ir visitar um amigo, passear no parque, levar um livro e ler para um determinado sítio que seja agradável, mas não levar o carro, ir a pé e fazer atividade física com isso. Acho que estas entidades, os políticos e todas estas entidades têm uma responsabilidade. E o Plano de Ação Global para a Atividade Física está aí a distante. A Organização Mundial de Saúde chega através desse projeto, mas depois não consegue convencer, também não estão interessados, porque eu, no Centro de Marcha e Corrida, sofri um retrocesso. Ou seja, posso dizer publicamente, porque surgiu um baixo-assinado de mais de 70 assinaturas, mas tiraram o João Teixeira do projeto. Ora, o que é isso? Ou seja, eu no mesmo tempo em que tiraram o João, eu lia portanto, ao Serviço Nacional de Saúde e à Direção-Geral da Saúde. São coisas mais ou menos, não são bem a mesma coisa. A promover que temos de ser ativos fisicamente, eu tenho uma pessoa que prescreve exercício, que é isso que se fala, ou seja, o que diz o Plano de Ação Global para a Atividade Física é, em muitos casos, e pensando no tratamento ou na prevenção em vez do tratamento, prescrever atividade física. Ir é o melhor remédio, é uma frase feita, e é verdade. E agora estou a conviver com essa realidade. Ou seja, às vezes não percebo o mundo em que ando, mas continuo teimoso porque gosto. Eu já não prescindo de ir com eles. Continua, Vítor, continua. Claro que sim, continua claro que assim. sim. Opera, Desculpa, sim. eu, entretanto, eu vou ter que sair. Eu queria só, se alguém realmente tiver alguma questão, alguma necessidade ou alguma coisa que eu possa ajudar. E eu só, se calhar, se mais ninguém tiver nenhuma questão, era um bocadinho para o esporte, e já que a Vera tem que sair. Pronto, claro, é muito importante realmente ao longo da vida a prática de atividade física ou também de exercício, mas penso sempre nas escolas, começando com as gerações mais novas, que é normalmente começar o caminho do início, não é? E realmente, como é que qual é a vossa ideia sobre um bocadinho como é que nós podemos, já tem a atividade física, obviamente tem a disciplina da educação física, mas como é que, no caso até depende aqui também na intervenção da Francisca, como é que a nutrição e o exercício físico podem, de alguma forma, nas escolas ser ainda mais, porque eu sinto, por exemplo, até mesmo, eu sei que há um cuidado maior e crescente das emendas escolares e tudo, mas a literacia da nutrição e às vezes até também da prática do exercício. Como é que nós podemos, com as Saúde, escolas, no geral, acho que é fraca. não é? Eu acho que Pronto, devia-se também olhar e mudar o próprio programa das escolas, mas eu não sou docente. Não, Ou acho que seja, isso é um caminho muito difícil. É como se formos ver os conteúdos das aulas, das típicas aulas de educação física. Muita é coisa isso, Vera, é isso que me precisa estou de a ser referir. reestruturada. Agora, lá está, isso competirá quem está no meio da educação, mas de facto acho que era preciso introduzir nos currículos mais literacia em saúde no geral, que engloba o saber comer, o saber ter atividade física, o ter uma higiene global de sono, de alimentação, de tudo. E acho que todos nós, no fundo, sabemos pouco disso, ou tivemos pouco dessa sabedoria ao longo do nosso processo, a população em geral.
Agora, sinceramente, lá está, políticas públicas, os dirigentes têm Sim, que mas trabalhar mais. não, mas esse projeto. E nós isso é temos que continuar a fazer este sim, tipo de trabalho, de pois, divulgação e de andar aqui a bater com a Sim, cabeça na sim. parede e E a levar aproveito as só para coisas. dizer, sim, aproveito para dizer que também, portanto, esta sessão está a ser gravada, que vai ser disponibilizada no canal de YouTube do projeto, o Deep Blue Green. Vamos também colocar no canal de YouTube da comunidade. Pronto, tentando de alguma forma os conteúdos que aqui foram transmitidos hoje possam chegar a mais pessoas e também deixo o desafio a todos os municípios, não é? Nós teremos agora, voltaremos ao contacto, teremos a Semana Europeia do Desporto este ano, de 23 a 30 de setembro. Estamos com tempo também para tentar ver, porque as atividades dessa semana terão desde prática de atividade física, mas também de sessões de sensibilização e, portanto, ligadas à nutrição ou outras. Também deixo o desafio de pensarmos como é que podemos ter aqui conteúdos diferentes ou insistir naquilo que ainda é preciso fazer para essa Semana Europeia também trazer abordagens que possam diferentes abordagens que possam chegar a mais pessoas, que é esse o objetivo do projeto, não é? Realmente que a atividade física possa ser algo que está presente na vida diária das pessoas, que é esse o grande objetivo. Eu não sei se mais alguém tem alguma questão. O Vítor. Eu queria intervir no sentido, lembrei-me agora, porque, por exemplo, a canoagem inserida no projeto específico de Blue Green, mas é para um público específico, ou seja, não é para a comunidade. O que eu já fiz para a comunidade e acho muito interessante, eu consigo, com o seguro do município, não sei o quê, e já o fiz, também como forma neste caso, de mostrar aquilo que são os percursos pedestres, neste caso da Aldeia da Póvoa, ao pé de Tomar. É uma forma de dar a conhecer às pessoas. Então o que é que eu fiz? Uma sessão aberta à população. Ou seja, seria inserida no Deep Blue Green uma atividade, aí tem que ser simples, abrangente, aberta à população. E leva uma chazada da atividade física, convida-se alguém com conhecimento de causa e divulga-se, não é? Ou alerta-se para a necessidade de. E aí consegue-se ter público muito diversificado, não é? Não só do CIR, do CRIFS, não é? Não só da marcha e corrida, não é? Porque é um universo grande, mas não é representativo daquilo que é o Conselho de Tomar, neste caso, que é de onde eu falo. Estou-me a fazer entender. Sim, este ano o Deep Blue Green teve esse upgrade, digamos assim, que em 25 e 26 foi de chegar a pessoas com necessidades específicas, ou seja, era algo que não estávamos a trabalhar tanto portanto, na primeira edição e que este ano trabalhamos, aliás, o ano passado trabalhámos Sim. com o CIR e com o CRIFS. Foi um passo, acho eu, muito importante, porque realmente possibilitámos que os alunos pudessem tomar contacto e ter a experiência com algo que eles no seu dia-a-dia muitas vezes não têm acesso. Mas fica o desafio, ou seja, eu vou voltar com o vosso contacto a todos os municípios para começarmos aqui a definir o programa, portanto, em breve vão receber notícias minhas. Se mais ninguém tiver questões, eu faço aqui um bocadinho o encerramento da sessão, mais uma vez agradecendo a participação de todos. Obrigada por terem vindo, obrigada a todos os oradores também pelas as vossas intervenções que foram muito enriquecedoras e de partilha também de boas práticas que se fazem no Médio Tejo, que é bom também partilhar com os colegas enfim que se vai fazendo. E tenho aqui a Francisca que quer... Francisca. Ainda era para responder à pergunta que fez, mais direcionada para a parte da nutrição. Sim. Porque a educação alimentar é fundamental em qualquer que seja a faixa etária. E muitas vezes, mesmo aquilo que as mães consumiam enquanto estavam grávidas, mesmo o que alimentos é que foram utilizados na introdução alimentar, isso tudo vai influenciar depois os hábitos que as crianças vão acabar por ter. E de pouco serve nós termos uns hábitos alimentares em casa, e depois chegarmos à escola e serem-nos oferecidos às crianças outros alimentos que não são ou com mais açucarados ou com mais gordura, e isto tudo acaba por depois influenciar que se calhar em casa não vai comer tantos produtos que os pais
que os pais idealizaram. Por isso é muito importante esta educação alimentar, tanto nas crianças como nos pais, como nos auxiliares, que são aqueles que acabam por passar uma maior parte do tempo com as crianças, com os professores, porque no fundo um professor não consegue ter as bases de desporto, de ciências da natureza, de química, de nutrição, pá, é quase que impossível. Mas eu consegui criar estas parcerias e nós queremos que as crianças pratiquem uma maior atividade física. Podemos criar dentro da escola parcerias com associações associadas ao desporto. Podemos criar atividades com nutricionistas para eles irem lá à escola e fazerem esta educação alimentar. E há muitas escolas que já têm o próprio nutricionista, que seria o ideal, ser o nutricionista a fazer as emendas escolares, e muitas vezes ainda não é o nutricionista a fazer isso. Por isso, isto aqui é um passinho de cada vez. E no fundo a educação alimentar é importantíssima. Às vezes nós só nos focamos em certas idades, mas é muito difícil eu conseguir mudar os hábitos alimentares de uma pessoa em idade adulta do que uma criança que ainda está a começar agora a aprender. É a mesma coisa agora na parte do desporto. Existem muitos poucos clubes que acabam por ter a nutricionista sendo presente, e os que têm acabam por se focar mais nas faixas etárias dos adultos, nos séniores, porque as competições acabam por ser ainda mais exigentes. O que é certo é que é muito mais difícil para esses atletas de 20 anos tentarem mudar os hábitos e começar a perceber o que é uma alimentação mais equilibrada, do que se, quando eram mais pequenos e entraram para o clube, alguém lhes tivesse explicado: olha, estes alimentos vão-vos dar mais energia, vão-vos ajudar na recuperação. E isto é muito importante. Agora, é preciso consciencializar a população também dessa importância. Pronto. Obrigada, Francisca, pela partilha, sim. Pronto, é assim, no nosso grupo acho que também são pessoas que a grande maioria trabalham na área do desporto, portanto creio que têm muitas destas questões presentes na sua atividade, não é? Portanto, a preocupação com uma boa nutrição e sabem certamente a importância da atividade física. Portanto, vamos tentar com o Deep Blue Green conseguir levar estas mensagens a mais pessoas, que é o grande objetivo, e sobretudo da prática da atividade física sempre possível, ou do exercício físico em espaço natural, que é a grande premissa deste projeto. Realmente, e o Vítor também mostrou aqui como é que um centro de marcha e corrida pode fazer isso, ou seja, levar as pessoas a fazer a prática de atividade física em espaço natural, e ainda o Vítor ainda faz aqui uma componente cultural que leva os seus alunos a conhecer o património. Portanto acho que isso é um excelente exemplo. E agora sim, se calhar, se mais ninguém tiver nada a acrescentar, eu não vejo aqui mãozinhas no ar. Aproveito, pronto, é mesmo isso, agradecer muito a vossa participação, e vamos continuar a falar e juntos realmente a trazer aqui estas temáticas para o Médio Tejo, está bem? Obrigada aos oradores, obrigada aos participantes e o resto de um bom dia para todos. Obrigada, boa tarde. Obrigado, Joana, igualmente. Obrigada. Tchau, boa tarde.